É um privilégio poder participar de um culto como esse. Tantas manifestações do amor de Deus, do cuidado do Senhor. Enquanto eu estava sentado ali vendo os batizandos, os testemunhos, e uma coisa que Deus falava fortemente ao meu coração era que cada uma daquelas pessoas que nós estávamos ali vendo ser batizadas tem uma história, e uma história tremenda por trás de cada vida. Uma história da manifestação do amor de Deus, da restauração, do perdão, do cuidado do Senhor, das lutas, das batalhas, das incertezas, das inseguranças. E todas essas coisas depositadas nas mãos do nosso Senhor, que é um Deus tremendo, um Deus que ama, um Deus que cuida, e um Deus que continuará a cuidar de cada um de nós. Queria que você abrisse a tua Bíblia e acessasse a tua Bíblia no teu celular, qualquer plataforma, e lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós vamos estar lendo alguns versículos de 17 a 31. Este particularmente é um texto muito precioso e que fala de uma forma muito especial ao meu coração. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 31. Da mesma forma como vocês estão sentados, mas com todo temor e reverência na presença do Senhor, nós vamos estar lendo esse trecho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 até o versículo 31. E a palavra de Deus diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. E diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. E Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não, e todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do meu evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já neste tempo presente, casas, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Baixa a tua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, nós estamos diante da tua palavra, Deus, diante da leitura da tua santa palavra, e nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, clamando para que o Senhor venha, Deus, nessa hora com toda a liberdade, Deus, falar ao nosso coração, Deus, que o Senhor tenha liberdade, que o teu Espírito Santo possa, Deus, ter livre acesso ao nosso coração. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é o Deus que está reinando neste lugar, e somente a voz do Senhor será manifesta nessa noite, Paizinho. Sei com cada coração que está aqui nessa hora, Deus, que a tua palavra possa alcançar, Deus, esses corações. É o desejo do meu coração, e como igreja nós oramos assim, no nome santo do Senhor Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Esse é um dos trechos da palavra de Deus que faz com que o meu coração fique um
tanto atento, com uma atenção muito especial. E esse texto, essa leitura em que nós acabamos de fazer, vai contar a história de um rapaz. E ele é um trecho precioso, porque ele apresenta um grande desafio na vida daquele jovem que ele chega para conversar com Jesus. E esse desafio é um desafio que está muito presente também na minha vida e na tua vida nos dias de hoje. E são desafios não somente para o nosso coração, mas desafios para a nossa alma. Porque é assim que o Senhor Jesus faz. E esse jovem, ele está diante de uma decisão que ele deveria tomar, que determinaria completamente o futuro da vida dele. Determinaria as ações, as decisões que ele tomaria a partir daquele momento. Enquanto eu estudava um pouquinho esse trecho, e eu comecei a tentar imaginar o que passava no coração daquele jovem, e eu comecei a olhar a intenção, aquilo que a palavra de Deus trazia, e eu comecei a observar que aquele jovem, ele era um jovem que tinha um desejo sincero dentro do coração dele. Eu não consigo olhar para esse personagem trazido pela palavra de Deus simplesmente como uma pessoa talvez interesseira naquela época, mas quando eu começo a olhar para esse jovem, eu vejo ele como um jovem com sinceridade no coração. Um menino bom, um rapaz que dentro do coração dele buscava sinceramente aquilo que lhe fora pedir diante do Senhor. E aí eu comecei a observar que eu e você, nós temos muitas coisas semelhantes com a vida desse jovem. Nós somos muito parecidos com ele. A palavra começa a apresentar ele. A palavra de Deus começa a revelar como ele era, falar um pouquinho a respeito dele. E eu comecei a estudar e a imaginar um pouco. Ele provavelmente era um jovem que tinha um bom nome. Um jovem que, desde muito cedo, começou a atentar para as coisas de Deus, e ele buscava ter um bom caráter. A palavra de Deus traz que ele tinha algumas riquezas, e provavelmente era uma pessoa muito bem-sucedido na vida. Naquela época, pelo lugar e pela postura dele, provavelmente ele já estava se envolvendo em alguma carreira política, e ele era uma pessoa que ele era muito considerado pelas pessoas. Se talvez você conhecesse aquele jovem hoje, você diria, esse jovem é um homem bom. Esse jovem está caminhando para o lugar correto. Talvez se você trabalhasse com ele na mesma empresa, ele seria aquela pessoa em quem você confiaria. Uma pessoa que você conversaria, talvez que você pediria conselhos a ele. Porque a palavra de Deus começa a mostrar que ele era uma pessoa que tinha boas intenções dentro do coração. E a palavra de Deus, ela começa a mostrar que esse jovem, ele se aproxima do Senhor Jesus, ele se joga aos pés do Senhor Jesus, e eu comecei a imaginar, e eu comecei a pensar um pouco a respeito disso. Esse jovem talvez já estivesse acompanhando Jesus há algum tempo, andando, Jesus enquanto ele andava pelas cidades, ele abençoava as pessoas, e esse jovem estava ali provavelmente observando, provavelmente deve ter presenciado alguns milagres vindos da parte do Senhor, e no coração dele, ele buscava uma oportunidade, a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. E a palavra que nós lemos, ela começa a revelar esse encontro. Queridos, uma coisa que Deus ele tem falado profundamente ao meu coração, desde o momento em que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, é que todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, esse encontro ele vai gerar na nossa vida uma transformação radical no mais profundo da nossa alma. Porque é assim que o Senhor faz. Quando nós nos encontramos com o Senhor, a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes, elas são marcadas pelo Espírito Santo de Deus. E aquele jovem, ele se aproxima, ele chega até Jesus, ele se lança aos pés do Senhor Jesus e diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa frase, ela começa a mostrar mais uma característica da vida desse jovem. Ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa que provavelmente frequentasse uma sinagoga,
E ele sabia que esse termo que ele utilizou, bom mestre, ele não era utilizado naquela época para uma pessoa, se referindo a uma pessoa, porque essa palavra bom, ela era utilizada somente para referências a Deus, era um termo divino. Mas esse jovem, quando ele olhava as atitudes do Senhor Jesus, aquilo que ele realizava, ele não se conteve. E ele chega diante da presença dele e diz, bom mestre. Aquele jovem conseguia enxergar na pessoa do Senhor Jesus algo de especial, algo que mexia com o coração dele. Talvez a esperança que o coração dele estava buscando há tanto tempo, e ele ainda não havia encontrado, mesmo com toda a sua carreira religiosa. Algo faltava ali dentro do coração daquele jovem. O versículo 21 mostra que Jesus, ele olhou para aquele jovem de uma forma diferente. E a palavra no versículo 21 vai dizer que Jesus o amou. Jesus o amou. E é interessante nós olharmos para essa frase, porque da mesma forma, quando nós nos apresentamos diante da presença desse Deus, ele olha com o mesmo olhar que ele olhou para aquele jovem, e ele olha com um olhar de amor. Isso é tremendo, isso é precioso demais. E essa atitude tem muito a ver com a minha vida e com a tua vida. E eles começam a falar, eles começam a conversar. Jesus faz 5 perguntas para eles a respeito de mandamentos que têm a ver com o próximo. E ele diz que ele, desde a sua mocidade, a sua adolescência, ele está buscando, cumprindo tudo aquilo que Jesus havia perguntado. E de repente o Senhor se dirige a ele e diz, uma coisa te falta. Falta algo na tua vida. Falta algo no teu coração. E eu peço que você entregue isso. Ah, meus irmãos, como isso é parecido com a minha vida e com a tua vida. Nós temos dentro do nosso coração um baú dentro do nosso coração de tesouros, e que frequentemente dentro da nossa vida e do nosso coração, o Senhor Jesus ele tem se apresentado e pedido para que a gente entregue coisas que às vezes nós ainda não conseguimos entregar na presença de Deus. E quando o Senhor começa a sondar e nós começamos a refletir sobre o mais profundo da nossa alma, a gente começa a não enxergar coisas tão boas. Eu não sei você, mas quando eu começo a sondar o meu coração, eu vejo que às vezes o meu coração ele começa a desejar coisas que não agradam ao Senhor. E se eu não estiver vigiando, às vezes eu sou levado por essas atitudes. E quando eu percebo, o coração parece que se distanciou do plano, do projeto, das coisas que Deus tem preparado de uma forma tão especial para as nossas vidas. E aquele jovem, ele tinha um tesouro escondido dentro do baú do coração dele, que impedia ele de ter certeza de estar fazendo aquilo que era correto. Ele era uma pessoa religiosa, mas ele tinha dúvidas dentro do coração dele. Da mesma forma nós, eu e você, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós temos tesouros escondidos dentro do nosso coração. Tesouros escondidos dentro da nossa alma. E isso faz com que nós nos tornemos muito parecidos com esse jovem que se aproximou de Jesus. Ele provavelmente frequentava um culto, ele cantava, ele tinha um momento em que ele erguia as mãos, que ele adorava, que ele buscava ao Senhor. Provavelmente ele frequentava uma célula. E a gente faz um paralelo conosco. Nós estamos frequentando culto, frequentamos uma célula. Às vezes nós cantamos, nós erguemos as mãos, nós adoramos. E de repente vem o Espírito Santo de Deus, de uma forma tremenda, e começa a dizer o seguinte: ei, você aí, toda essa postura tua, todas essas suas atitudes, eu estou olhando lá no fundo da tua alma, e eu estou dizendo que algo falta aí dentro do teu coração.
E aí nós precisamos entender que a única forma de nós caminharmos firmes na presença de Deus é nós caminharmos com uma certeza de vida eterna dentro do nosso coração. E isso acontece quando nós entendemos que o próprio Senhor Jesus, Ele precisa ser o tesouro maior dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Se nós não entendermos isso, se nós não entendermos a necessidade de nós abrirmos o nosso coração, o baú da nossa alma e apresentarmos todos os nossos tesouros diante de Deus, se nós não entendemos a importância disso, nós vamos estar caminhando com uma sensação de que algo ainda está faltando. Porque enquanto nós não fizermos isso, a nossa vida, ela não vai ser plenamente realizada na presença de Deus. Porque essa é a única forma de nós vivermos uma vida cristã autêntica, uma vida cristã sem mentiras, sem simplesmente uma aparência de santidade. Porque o que Cristo deseja no nosso coração é que nós coloquemos o próprio Senhor Jesus como o maior tesouro da nossa vida e vivemos uma vida verdadeiramente santa, separada, como o Senhor nosso Deus, Ele é santo. Quais são os tesouros que estão guardados aí dentro do baú do teu coração? Talvez exista algo dentro do teu coração que o Senhor já tem pedido há algum tempo, que você precisa entregar na presença dEle. Talvez exista algo aí que você está segurando com as duas mãos. E o que a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a falar, é que hoje talvez é o dia de nós aprendermos a confiar um pouco mais no Senhor, entregando a Ele, porque eu tenho certeza que Ele é o Deus de amor e que vai cuidar disso muito melhor do que você tem cuidado. Quando eu olho para aquele jovem, eu vejo que aquele jovem ele parecia estar tão perto de Jesus. As aparências, as atitudes dele, parecia que ele estava muito perto do Senhor. Mas quando ele se encontra com Jesus, os planos de Deus começam a mostrar que Jesus não era, que Deus não era o principal tesouro da vida dele. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. O que o Espírito Santo de Deus começa a revelar dentro do teu coração? Quais são os tesouros que o Espírito Santo começa a revelar aí dentro do teu coração que estão escondidos e que talvez só você e o próprio Deus saiba? Quais são esses tesouros? O desafio para nós é deixarmos a experimentar tudo aquilo que Deus tem, quando nós colocamos o nosso Cristo Senhor como verdadeiro tesouro, o principal tesouro na nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós começamos a viver numa dimensão diferente e experimentar o mover de Deus e a presença de Deus dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. Aquele jovem estava tão perto e ao mesmo tempo tão distante. E às vezes quando nós sondamos a nossa caminhada com Deus, essa é a sensação, de nós estarmos tão perto do Senhor, mas às vezes com o nosso coração tão longe do propósito maior do Senhor para a nossa vida. Não é assim que às vezes acontece conosco, meus irmãos? Não é assim? Por isso nós temos que tomar cuidado com as atitudes externas da nossa vida. Porque o que Deus verdadeiramente enxerga é o nosso interior. É aquilo que só o Senhor pode ver. Para aquela época, aquele jovem ele se apresentava de uma forma impecável. E ele era religioso. E de repente, depois da conversa do Senhor Jesus, ele começa a olhar que ele estava um tanto quanto longe do projeto, do propósito, do caminho da vida eterna. Da vida eterna em Cristo Jesus. Esse jovem, ele era um jovem que tinha conhecimento, estudava as leis. Da mesma forma como nós, muitas vezes, temos conhecimento da palavra de Deus e há tanto tempo ouvimos falar a respeito de Deus e das coisas de Deus, mas não é simplesmente esse conhecimento que vai fazer diferença na nossa vida se o nosso coração não estiver totalmente entregue para a voz de Deus,
para a voz do Espírito Santo de Deus, para o soprar do Senhor e a sensibilidade espiritual dentro do nosso coração, para sabermos quando existem coisas que precisamos apresentar diante da presença desse Deus. E aí a palavra do Senhor começa a revelar algumas coisas para mim e para você que nós precisamos refletir. Até que ponto eu e você, nós estamos dispostos ou dispostos voluntariamente a abrir mão de coisas enterradas no nosso coração por aquilo que nós acreditamos ser a verdade? Até que ponto você está disposto a abrir mão de coisas que talvez tenham tomado o primeiro lugar na tua vida por causa daquilo que Cristo tem pedido a você? Qual é o lugar que Jesus tem ocupado na sua vida? Qual é o lugar que o Senhor tem ocupado dentro do teu coração? Talvez você é tentado a dizer, não, eu sou aquele que tem cumprido, aquilo que tem feito, aquele que tem obedecido. E de repente o Espírito Santo de Deus começa a dizer, calma um pouquinho. Olha um pouquinho mais lá no fundo desse baú. Olha aí, porque existe algo que precisa ser entregue. E de repente toda aquela conversa daquele jovem de religiosidade, ela não era mais suficiente. Porque o que era suficiente na vida dele era abrir mão daquilo que estava em primeiro lugar na vida dele, para que o Espírito Santo, através de Cristo Jesus, entrasse na vida dele e ele se tornasse um seguidor de Deus naquela época. Será que eu estou disposto a apresentar para Deus aquilo que Ele me pedir? Gente, como é difícil quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e quando nós começamos a sondar o nosso coração e quando o Senhor Jesus Ele começa a pedir coisas para dentro da nossa vida. E Ele pede, quando Ele pede com muito amor. E de repente nessas horas começam a vir conflitos dentro da nossa vida, começa a ser apresentado uma série de dificuldades. E às vezes, quando nós menos prestamos atenção, nós estamos segurando aquilo, como se aquilo fosse algo já que fizesse parte da nossa vida. Parte da nossa vida. E eu sei que na tua experiência de cristão, o Senhor já tem pedido tantas coisas, para que o teu coração se tornasse um coração segundo aquilo que Deus tem preparado para você. E mesmo você com toda a tua intensidade na busca do Senhor, o Espírito Santo de Deus vem e diz, ei meu filho, falta algo ainda aí para você entregar. A experiência desse jovem era uma experiência em que ele estava tendo que entregar as riquezas que ele tinha, porque aquilo era o que tomava o primeiro lugar na vida dele. E de repente aquele jovem poderia dizer assim, olha Jesus, mexa com tudo, eu entrego tudo, mas aqui não. E às vezes nós fazemos assim. E o que Jesus ele está ensinando para nós é que viver uma vida cristã autêntica, nós precisamos aprender a colocar e a apresentar tudo aos pés do Senhor. Ele não pode ser Senhor apenas de um pedaço, de uma parte da nossa vida, porque se Jesus ele não for o nosso maior tesouro, não tem sentido eu dizer, eu acredito, eu creio, se as minhas atitudes não revelam o amor desse Deus na minha vida. Meus irmãos, esse ensinamento não é simplesmente um ensinamento do Novo Testamento, mas ele é um ensinamento também do Velho Testamento. E enquanto eu estudava, o Senhor trouxe uma ilustração a respeito de Abraão e o seu filho Isaque. A palavra de Deus começa a mostrar a história de Abraão. Abraão era casado e ele tinha um desejo muito grande de ter um filho com a sua esposa Sara. E a palavra de Deus diz que eles esperaram 25 anos e Deus concedeu a eles aquele filho que eles tanto oraram e que eles tanto clamaram diante de Deus. E aquele filho nasce, eles com um coração agradecido, e eles começam a caminhar. E de repente, dentro daquela caminhada,
aquele filho que Deus havia dado àquele casal tomou um lugar que não deveria ter tomado. Meus irmãos, não existe nada de errado ter um filho, existe? Não. Mas a forma como aqueles pais talvez cuidaram daquele filho, aquele filho começou a tomar um lugar que não era, que não deveria ter sido tomado. E de repente a palavra de Deus mostra naquela história que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, vem cá, preciso ter uma conversa com você. Eu quero que você devolva o teu filho. Aquele filho que eu te dei, você vai me devolver. Meus irmãos, tem como imaginar o coração de Abraão no momento em que Deus faz isso? No momento em que o Senhor chega, dá o filho de volta aqui. As crises, aquilo, os sentimentos que estavam dentro do coração daquele pai. E ele caminhava para ir até entregar aquele filho, e naquela caminhada eu fico tentando imaginar o que passava no coração daquele pai, no coração daquela criança, daquele jovem rapaz, o filho. E de repente, Deus começa a trazer um ensinamento profundo ali. Porque nunca foi intenção de Deus que o filho de Abraão morresse, que Isaac morresse. Mas ele queria mostrar que o Deus Todo-Poderoso tinha que ser o tesouro principal na vida de Abraão. E o final da história nós conhecemos. Que Deus vai lá e provê, porque Abraão ensinou. Ele aprendeu aquilo que Deus estava ensinando. E eu queria que você refletisse. Às vezes nós não agimos assim, quando Deus pede as coisas. Nosso coração às vezes fica temeroso. Será que eu vou confiar nisso? Será que é isso mesmo que está sendo pedido? E às vezes o nosso coração ele age como agiu aquele jovem. Porque tem coisas, tem tesouros na nossa vida que são difíceis de serem entregues. Porque o nosso coração às vezes se apaixonou e tem amado aquilo. E aquilo às vezes tem nos levado para longe da presença de Deus. No caso do jovem eram as riquezas, de Abraão era o filho. Qual é o tesouro que está aí no teu coração, talvez tomando lugar, que tomou um rumo, que não era o rumo que Deus desejava? Qual é o tesouro do teu coração? Eu conheci um casal de missionários que hoje estão na Itália, amigos pessoais meus, Luiz Moreira e Sandra Moreira. Eles eram donos de uma joalheria e de repente eles têm um encontro muito especial com o Senhor Jesus. E ele entende Deus dizendo para ele assim: olha, Luiz, você vai largar isso daí e você vai virar pregador da minha palavra. E eu lembro que ele veio até Curitiba e ele foi até a minha casa e ele não sabia como é que ia acontecer. E eles tomaram uma decisão muito difícil. E eu lembro que na conversa ele dizia que aquele empreendimento que era da família era algo que ele sempre lutou para construir. E de repente ele tinha que entregar. E hoje eles estão na cidade de Breccia, na Itália. Ele e a Sandra, porque eles ouviram a voz do Espírito Santo de Deus. E eu lembro que na conversa ele disse: eu preciso entregar, mas está difícil, porque eu gosto demais. E às vezes é assim que acontece na nossa vida. Não é porque a gente às vezes gosta de tesouros no nosso coração, que a gente às vezes não precisa abrir mão, para que algo maior, uma manifestação maior da presença de Deus tome conta da nossa vida. O que são os tesouros na nossa vida, meus irmãos? Às vezes tem pessoas que têm o nome como tesouro. O que é o tesouro do nome? Senão uma ilusão de respeito por causa do nome que eu tenho dentro da cidade ou dentro de uma comunidade. O tesouro do dinheiro, o que é? Não é apenas, às vezes, uma ilusão de segurança e poder? Porque se, na verdade, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não estiver presente, de nada vai adiantar a segurança. Porque é vazia. Sonhos. Às vezes, os tesouros dos sonhos são ilusão de algo que nem aconteceu e talvez nem aconteça. Nem aconteça. Eu visitei uma célula da minha rede e eu conheci um jovem rapaz,
com um coração com um buraco tremendo. Um jovem muito bem sucedido. Um jovem muito bem visto na cidade, a família muito bem vista na cidade. Mas ao conversar com ele, a gente presenciava o vazio dentro daquela alma. E uma busca que ele não sabia o que era. E ali naquela célula, ele teve a oportunidade de ouvir falar de um tesouro maior. O tesouro maior do que todos os tesouros, que é a presença de Deus e do Senhor Jesus dentro do nosso coração. Enquanto Jesus ele não for o maior tesouro da nossa alma, nós não vamos experimentar a certeza da tranquilidade eterna e do caminho eterno dentro da nossa vida. Enquanto ele não for o nosso verdadeiro tesouro, sempre vai estar faltando algo dentro do nosso coração e dentro da nossa caminhada. Por isso nós precisamos abrir o baú do nosso coração, porque senão essas dúvidas continuarão a assolar a nossa vida e o nosso coração. Uma coisa que é interessante é que às vezes os tesouros eles mudam de acordo com a nossa faixa etária, de acordo com a nossa história. Às vezes quando a gente está lá na juventude, os nossos tesouros às vezes pode ser a carreira profissional, o sucesso profissional, o sucesso financeiro. Quando a gente está talvez lá na meia-idade, às vezes o tesouro do nosso coração pode ser a gente querer ter uma boa casa, a gente desejar isso demais, nós temos um bom carro, uma boa vida. E isso não tem problema, nós desejarmos isso. Mas isso não pode ser o primeiro lugar na nossa vida. Às vezes eu tenho observado que quando as pessoas chegam na idade mais avançada, às vezes o tesouro do coração dela que está tomando conta é a própria aposentadoria. Porque ela acha que ela chegou na aposentadoria, ela não precisa fazer mais nada. E de repente ele está curtindo aquela aposentadoria de uma forma tão sossegada. E vem a palavra do Espírito Santo de Deus e diz: ei, você aí, vamos lá, porque eu tenho um pouco mais para você e você agora vai ter que entregar o teu tempo na presença de Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração nesta hora. Mas eu queria que você aprendesse e aceitasse o desafio de entregar os seus tesouros nas mãos do Senhor. Queria que você abaixasse a tua cabeça. Essa é uma palavra muito preciosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E uma das coisas mais maravilhosas que toda a palavra de Deus começa a revelar é que esse Deus, Ele é um Deus que nos ama e tem cuidado de cada um de nós. Precisamos colocar o reino do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. O próprio Deus colocou o reino dele em primeiro lugar quando ele enviou Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo teve que abrir mão da sua glória, ele teve que deixar toda a sua majestade para se encaixar no formato humano e para morrer em nosso lugar. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite porque o teu coração não aguenta mais, porque existe um vazio tão grande dentro do teu coração e que você deseja ardentemente descobrir o porquê que isso está acontecendo. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Abra o seu coração para que Jesus Cristo faça uma morada eterna dentro do teu coração. E isso precisa ser de uma forma espontânea. Talvez a tua busca por coisas para preencher o teu coração tenha sido tesouro na tua vida. E hoje você é confrontado com a palavra de Deus que está dizendo que só Jesus Cristo é aquele que vai trazer paz e tranquilidade e as respostas que o teu coração está buscando há tanto tempo. A palavra de Deus em João diz que Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E lá em Romanos, no capítulo 10, diz: se você confessar com a sua boca
que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você aceita o desafio de deixar Jesus ser o maior tesouro na tua vida? Você aceita o desafio de deixar Cristo Jesus tomar conta do teu coração? Você que está aqui hoje, talvez está ouvindo a respeito de Jesus, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Aí no teu coração, onde você está, diz assim: Senhor Jesus, hoje eu entendo que o Senhor morreu por minha vida e eu aceito. Eu entendo que o sacrifício de Cristo me leva a experimentar a vida eterna. E eu reconheço que eu sou pecador. E eu mereci a morte, e por isso eu me arrependo dos meus pecados e eu estou profundamente arrependido. Enche o meu coração com a tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Você que entrou aqui nessa noite e o teu coração está dizendo que é o momento de você entregar completamente a tua vida para o Senhor Jesus e deixar Ele ser o verdadeiro tesouro, o maior tesouro da tua vida. Eu queria que você levantasse no teu lugar e viesse aqui para frente. E com esse gesto você vai estar dizendo assim: Senhor, meu coração está tão apertado e eu entendo que eu preciso entregar a minha vida diante do Senhor, para que a partir de agora as coisas aconteçam diferente na minha vida. Você que entende que Cristo tem um projeto para a tua vida de salvação nessa noite, eu queria que você levantasse e viesse aqui à frente. Levanta uma das suas mãos para que eu possa te ver. Você que o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, é hoje o momento de você entregar o teu coração, a tua vida, você entregar a tua alma, para que o teu coração seja preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. Existe alguém nesse lugar que está tomando essa decisão? Levante uma das mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que a manifestação desse Deus. Nós vamos estar cantando, louvando ao Senhor. E à medida que nós estivermos adorando a Deus, você pode vir aqui à frente e com esse gesto dizer: Senhor, eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando a minha história, porque eu preciso de uma mudança dentro do meu coração. Toma-me, rendido estou. Você que tem ouvido a voz do Espírito, aos pés da vem cruz, até aqui à frente, com esse gesto entregando a sua vida ao Senhor. O que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu tenho um segundo desafio para você. Talvez a palavra do Senhor comece a dizer ao teu coração que existem tesouros que você precisa lançar na presença de Deus. E eu queria desafiar você, que tem entendido que você precisa colocar alguns tesouros que tem tomado o lugar de Deus aí na tua vida, aos pés do Senhor, que você venha aqui para frente. Coisas que talvez tomaram um rumo, uma direção que não era para ter tomado, e hoje a voz do Espírito Santo de Deus está dizendo: é o momento de você vir aqui apresentar, porque Jesus precisa ser o seu maior tesouro. Enquanto nós vamos estar cantando mais uma vez,
Eu queria que você levantasse aí do teu lugar e viesse aqui e apresentasse isso diante de Deus. E com esse gesto você vai estar dizendo: Deus, eu quero que o Senhor se torne o maior tesouro na minha vida, e eu preciso abrir mão de coisas que têm tomado o teu lugar. Meus momentos e os dias meus. Vem aqui para frente. Aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado que precisa ser entregue na presença de Deus, e você possa ter a confiança de permitir que o Espírito Santo de Deus vai tomar conta da tua vida, do teu coração, porque Ele te deseja por inteiro. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. O que o Espírito Santo tem dito aí para você? Nós vamos cantar mais uma vez. Eu peço para a igreja se coloque de pé agora e vamos cantar mais uma vez. E nós vamos cantar de pé crendo que o nosso Deus, Ele é o Deus que tem desejado o seu primeiro na nossa vida e tem nos desafiado a entregar tudo aquilo que tem tomado o lugar dEle. E eu quero que enquanto nós cantemos mais uma vez, você venha aqui para frente e com esse gesto dizendo: Senhor, eu estou entregando tudo aquilo que eu preciso entregar na tua E os presença. dias meus, meu respirar e meu viver, Vem aqui para frente. que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Rendido, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, som do coração, Deus, de cada um dos teus filhos que aqui estão, meu Pai. Deus, nós desejamos, e com esse gesto eles estão desejando, ó Deus, que o Senhor seja o maior tesouro, ó Deus, da vida e do coração deles, ó Pai. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é o Deus que tem falado, ó Deus, ao coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, ensina-nos todos os dias, ó Pai, a vivermos, ó Deus, de acordo com o teu querer, meu Pai. Deus, nós entregamos nesta noite, Deus, tudo isso que tem incomodado, ó Deus, impedido o manifestar do Senhor, ó Deus, dentro do coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Senhor, ensina-os, Deus, a andar segundo o teu coração, meu Pai, e a experimentar a dimensão espiritual, ó Deus, do mover sobrenatural do Senhor. Por isso, visita o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui, meu Pai, e que eles possam experimentar, Deus, o agir do Senhor, a graça do Senhor, o amor, o olhar de amor do Senhor para a vida de cada um deles, ó Deus. Toma conta deles, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.